Boa tarde, amigos. O nosso tema aqui é mitos relacionados com o ensino religioso. Estamos aí com o capítulo 14 do livro Mitos na Educação Adventista. O trabalho foi feito por mim e Rômulo Cordeiro. Bom, vamos dar continuidade aqui. Nós iremos falar sobre 2 mitos em relação à matéria de educação religiosa nas escolas e faculdades adventistas. O primeiro mito que é proposto aqui é esse. O mito que o propósito do ensino religioso é ensinar a teologia. Primeiro, algumas perguntas para a gente fazer a introdução do trabalho. O que os adventistas do sétimo dia esperam alcançar através do ensino religioso em suas escolas e faculdades? Estamos cumprindo essas metas? Nossos programas de ensino estão estruturados para alcançar o alvo desejado? Tais questões são cruciais para a gente entender, porque delas se encontram aí o coração da razão de ser da educação adventista. Dentre vários conceitos que o autor citou sobre religião, deu vários conceitos de religião citando alguns autores. Eu grifei esse daqui, que ele diz assim, olha, esse autor deu uma definição de religião e disse assim: religião é o compromisso com aquilo que sustenta, nutre e cria o bem na vida humana. Aí ele fala em respeito à teologia. A teologia é a interpretação intelectual daquilo sobre o qual baseamos nossa fé. Aqui nós vemos uma possibilidade de um problema. Se o ensino religioso, se a matéria de ensino religioso das escolas adventistas se concentrarem apenas no ensino de teologia, e ele conceitua assim, dizendo que é apenas uma interpretação intelectual sobre aquilo que baseamos nossa fé. Ou seja, é uma interpretação intelectual. Nem sempre esse conhecimento, essa bagagem de conhecimento está envolvida com uma aplicação prática. Reuben Weed faz uma denúncia em relação à educação adventista. Ele diz assim, uma das mais puras realidades que enfrentamos na igreja adventista é que, em muitos casos, a educação provida em nossas escolas não tem mudado sensivelmente os jovens. Quando uma escola cristã não causa transformação de vidas, o propósito dessa escola se torna absurdo. Achei bem interessante, até grifei essa parte que diz assim, olha, o problema central, ele afirmou, é que muito aprendizado entra na mente sem nunca ter ido diretamente ao coração. Para ser mais claro, uma pessoa pode graduar-se de um pecador estúpido para ser um pecador inteligente. O autor William, ele citou a seguinte frase, que ele diz assim, o coração da religião não é uma opinião sobre Deus. Tal conhecimento, como a filosofia ou a própria teologia pode alcançar com a conclusão de seu argumento. O coração da religião é a relação pessoal com Deus. Ou seja, num contexto, ele quer dizer que tanto a filosofia como a teologia ela pode alcançar um conhecimento, até mesmo para justificar os seus argumentos. Mas o coração da religião mesmo é o relacionamento pessoal com Deus. Um outro autor, Twebe Lloyd, ele diz assim, a essência da filosofia e da teologia é pensar, a essência da religião é dedicar. Olha só que interessante. A teologia ou conhecimento, o autor vai dizendo assim, a teologia ou conhecimento sobre Deus e a Bíblia pode não levar a uma experiência religiosa. Ou seja, muitos alunos, muitos jovens podem ter um conhecimento sobre Deus por meio da matéria de religião, mas ainda assim podem não ter uma experiência religiosa com Deus. Aí ele diz mais, o conhecimento teológico sem suficiente relação prática, que é algo muito importante, se as escolas assim adventistas priorizarem o ensino religioso
somente por meio do conhecimento teológico, sem a prática, né? Sem a prática positiva como objeto desse conhecimento, ou seja, Deus, de certo modo, será inexpressivo. Um exemplo disso são ateus, né? Como a gente vê aqui nas imagens, né? Muitos ateus conhecem a Bíblia melhor do que muitos cristãos. Conhecem elas de trás para frente, de frente para trás, mas ainda assim, quais experiências ou qual transformação de vida eles tiveram em receber, ou melhor, em ter esse conhecimento teológico, ou ter esse conhecimento da Bíblia. E um outro exemplo disso é Satanás, que conhece claramente a Bíblia, né? Conhece claramente cada versículo da Bíblia, mas que tipo de experiência, ou melhor, que tipo de transformação de conhecimento trouxe a ele? Nenhum, né? Ellen White diz assim, os alunos devem ser impressionados com o fato de que o conhecimento sozinho nas mãos do inimigo de todos tem o poder para desestimulá-los. Foi um ser muito intelectual, aquele que ocupava posição entre o exército de anjos, que finalmente se tornou um rebelde. E muitas mentes em excelente conhecimento, isso aqui é muito interessante para a gente refletir, e muitas mentes em excelente conhecimento intelectual estão agora sendo levadas cativas por seu poder. Quando até pessoas com elevadíssimo intelecto são arrastadas, são puxadas, sendo cativas de Satanás, cativas do poder de Satanás. Ou seja, uma concentração no teorismo, somente na filosofia, no conhecimento de Deus e no conhecimento da Bíblia, pouco efeito ele terá sobre a vida de alguém, ou até mesmo, claro, dos alunos, né? O que nós esperamos alcançar através do ensino religioso? Qual o propósito do ensino religioso? Eu grifei aqui de um autor, sobre o nome Karnak, que ele resumiu, né, o objetivo tríplice do ensino religioso em 3 frases curtas, e também tem um efeito particularmente, eu percebi esse efeito na igreja, na escola adventista, né, da minha filha, onde ela estuda. Primeira frase que ele vai resumir esse objetivo tríplice, ele diz assim, olha, primeiro, traga o aluno a Cristo. Segundo, firme-o com Cristo. E terceiro, eles envie-o a trabalhar por Cristo. Eu até fiz um contraponto no começo, quando minha filha começou a estudar no colégio adventista, que eu disse assim, poxa, a preocupação é muito grande com a prática. Em sair, levar eles para conhecerem, estar ali na fazendinha. Ou seja, eles se preocupam muito com a prática. No começo eu até me preocupei com isso, porque antigamente nós não aprendíamos assim. Muitas vezes era na palmatória. Eu não estou defendendo a palmatória, pelo contrário. Mas o nosso conhecimento se prendia muito ao teórico e pouco resultado nós tínhamos em fazer relação com o aprendizado com realmente a vida diária. E um outro, ele vai citando assim, conduzir os jovens além do entendimento para o relacionamento e além do relacionamento para o serviço. O encontro com a verdade bíblica deve ter um efeito na vida tanto do aluno quanto do professor. Professores. O autor Robert Weber, ele vai falando assim, muitos professores de Bíblia e teologia se esquecem de enfatizar o estilo de vida que resulta da formação de ideias cristãs. É importante as qualificações, mas a qualificação real primária de um professor de Bíblia ou qualquer outro professor, não intelectual, mas experiencial. O professor que ensina a verdade só pode transmitir com eficácia aquilo que ele próprio conhece por experiência. Por experiência. Há uma necessidade também, claro, dos professores também terem um encontro verdadeiro com Cristo, para que eles, não só através de forma teórica, ensinando, mas também de dividir suas experiências de vida que eles mesmos já receberam dos professores.
que ele mesmo já recebeu do mestre, né, do seu maior professor, que é Cristo Jesus. E nós falaremos um pouco mais daqui para frente em relação a isso, ou seja, há uma importância muito grande. Há uma importância muito grande de se aprender, de se falar de teologia. Mas o priorizar somente teologia, pouco efeito prático terá sobre a vida dos alunos. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, amigos. Dando continuidade ao nosso trabalho, eu quero agora apresentar para vocês o segundo mito do ensino religioso, que é de que o conhecimento teológico ele é um aspecto sem importância para o ensino religioso. O conhecimento teológico acurado é um componente importante do ensino religioso. Então ele é fundamental para a nossa construção do conhecimento sobre Deus e para nos achegarmos a Deus. Como foi bem apresentado por José Newton, ele fez aí um paralelo entre a teologia e o ensino religioso. A teologia ela vem apresentando o conceito, a estrutura, saber sobre Deus. O ensino religioso ele já é mais de forma prática, é levar esse aluno aos pés de Jesus, é fazer dele um seguidor de Cristo. Porém, para esse conhecimento sobre Deus e para que possamos ter uma intimidade ainda maior com Deus, é importante conhecer todos os aspectos. E aqui nós vemos que todos os aspectos da verdade teológica, ela tem um significado potencial para a construção dos nossos estudantes. É interessante que Cristo, que foi o maior dos professores, ele tornou a verdade vital ao relacioná-la às experiências diárias de seus ouvintes. E quando vamos apresentar essas verdades, esses conceitos, nós precisamos tornar as doutrinas cristãs com um significado dinâmico, concreto para a vida dos nossos ouvintes e para a vida dos nossos alunos. É interessante que a aula de Bíblia ela deve prover discussões para que eles possam se preparar para esse caminho, essa integração na mente dos estudantes, enfatizando uma cosmovisão cristã. É interessante que eles precisam entender que estudar sobre os sinais do fim, dos eventos do fim dos tempos, como é muito interessante o momento que estamos vivendo agora, que ele traz muito à tona esse conceito. Isso traz algo importante para a nossa vida prática. A classe bíblica ela tem um papel singular para ajudar os jovens a aprender a pensar de forma cristã, a trazer essa cosmovisão cristã. Do mesmo jeito que Cristo fazia, nós também devemos apresentar essa verdade de forma prática e com autoridade. Aqui nós também vamos trazer os objetivos gerais do estudo religioso. Nós vamos apresentar aqui 8 pontos que são fundamentais. O primeiro deles é dar aos estudantes um trabalho de conhecimento da Bíblia como uma revelação divina e oferecer-lhes uma compreensão da teologia cristã. Então, eles perceberem que foi algo que Deus ofereceu, que Deus deu, né, para que possamos ter uma compreensão da teologia. Conduzir o estudante, o tópico 2, a um compromisso total de lealdade para com a fé cristã, para com Cristo, para com Deus. Ajudar, o terceiro tópico, ajudar o estudante a formar uma cosmovisão cristã, ver a perspectiva de Deus sobre todas as coisas. O quarto ponto é direcionar o estudante ao desenvolvimento do caráter cristão, ver que Deus ele tem um plano para a nossa vida e que seguir esse plano vai trazer a felicidade para cada um de nós, para o nosso bem. O quinto ponto, o quinto objetivo fala que conduzir o estudante uma apreciação do lugar de Deus em seu crescimento e maturidade espiritual. Nós o buscamos, mas Deus ele é o autor de toda transformação humana e do nosso crescimento. Então Deus ele é fundamental para o nosso crescimento.
Sexto ponto, aprofundar e enriquecer a personalidade do estudante emocionalmente, intelectualmente e voluntariamente, para assegurar como sua suprema motivação a glória de Deus e o bem aos homens, como Jesus bem ensinou que tudo se resume em amar a Deus e amar ao próximo. Então tudo devemos fazer para a glória de Deus, em função do outro, para o bem de toda a obra de Deus. E motivá-los a isso é um ponto fundamental. O sétimo objetivo, ajudar o estudante a extrair dos estudos bíblicos os princípios do pensamento crítico, pelos quais ele será capaz de avaliar e distinguir os conceitos sobre a verdade e o erro. Nós precisamos ter um conhecimento aprofundado. Por isso que é interessante o conhecimento teológico, para que possamos crescer de forma profunda no conhecimento da verdade e do erro. O oitavo ponto, criar no estudante uma apreciação pelos estudos bíblicos como um fator integrante no currículo total, incluindo a vida estudantil, a administração escolar e os estudos acadêmicos. Analisar que esse conhecimento ele é um ponto fundamental para o crescimento como pessoa, né? Então, todos esses objetivos eles são fundamentais para o crescimento como pessoa e como estudante. Então, são pontos fundamentais que devemos chegar. E para encerrar, eu queria compartilhar com vocês que é impossível alcançar as metas do ensino religioso através apenas do conhecimento teológico ou através apenas de uma experiência sem base cognitiva. Nós precisamos unir, juntar aí tanto a questão conceitual teológica à experiência prática. E assim nós estaremos fazendo como Jesus fazia. Jesus ele falou: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará". E no conceito judaico-cristão, o conhecimento é funcional. Então, conhecer é praticar, é fazer. Então, que possamos, como professores e alunos também, alunos de Cristo, fazer com que o conhecimento ele seja a mola para o crescimento dos nossos alunos.